que aconteceu, Daniele? Bom, bispo, eu vou tentar resumir toda a minha história de vida. Eu, com 1 ano e meio de idade, eu sou um milagre de Deus, que com 1 ano e meio de idade eu caí de 5 metros de altura e não me fiz absolutamente nada. E durante toda a minha vida, até a adolescência, final da adolescência, eu fui uma criança extremamente doente. E em todos os momentos dessas doenças, dessas lutas, minha mãe e minha avó sempre estiveram comigo. Nunca, eu não me lembro de nenhum momento em que eu estivesse acamada, que eu estivesse passando por lutas, em que elas não estiveram longe de mim. Há 12 anos, por más escolhas, eu tive que me afastar da minha mãe, da minha avó, da minha família, vindo morar em Rio Preto, porque todas elas são de São Paulo. E foram 12 anos de muita, muita luta. 2 meses antes de voltar ao ministério, eu estava no fundo do poço, eu estava saindo de segunda a segunda, bom, vivendo no mundo. E aí, um belo dia, lembrando que o Espírito Santo, né, aquilo que o Senhor disse essa semana, que o Espírito Santo faz lembrar, um belo dia, uma noite, eu cheguei em casa passada, chorando muito, porque todas essas minhas saídas eu levava o meu filho comigo e estava mostrando maus exemplos para o meu filho. E minha mãe falava comigo ao telefone, Daniele, 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 mas eu não a ouvia. E aí, um belo dia, uma noite, chorando muito, eu pedi a Deus, me lembrei, pedi a Deus, eu falei, Deus, eu não sou essa mulher, eu não sou do mundo, eu sou de Deus, me tira dessa vida. Eu não quero essa vida para mim. Eu quero um homem de fé, porque com todas essas lutas, tudo que eu mais aprendi, que minha mãe, a minha avó, ela rezava no pé da minha cama e falava, filha, e eu falava, mãe, eu estou desistindo, vó, eu estou desistindo, e a minha mãe e minha avó nunca me deixaram desistir. A minha mãe, principalmente, nunca desistiu de mim, nunca. E aí, nesse dia que eu ajoelhei no chão, eu me lembrei e falei, é para Deus que eu tenho que pedir. E a única coisa que eu pedi foi, Senhor, me dá um homem de fé, um companheiro, um parceiro, um amigo, mas com a mesma fé que não me tire da igreja e que me mostre o caminho. E aí Deus me colocou o Rodrigo no dia seguinte a essa oração. Deus me apresentou o Rodrigo e eu falei, é esse o homem que Deus me apresentou. E com ele nós voltamos à igreja, por ele eu voltei. E a sabedoria dele me mostrou uma outra vida. E 2013 foi um ano de muitas bênçãos. Eu conquistei a OAB, terminei a faculdade, conquistei o meu trabalho. E tudo através da sabedoria que foi ensinada aqui. Só que com isso, com todas as bênçãos acontecendo comigo, 12 anos afastada da minha família, eu vi minha mãe cair. 6 meses antes de terminar o ano, a minha mãe começou a desfalecer, só chorava. E quanto mais forte eu ficava, mais a minha mãe ficava fraca. No final do ano, começo desse ano, minha mãe foi ao chão. E eu tentava apresentá-la. Mãe, existe um Deus que pode te sustentar. Você me ensinou que esse Deus existe, não desista. E eu falava, vai à igreja, mãe, vai, você está perto, aí em São Paulo. E ela não ia, e eu falava, então assiste pela internet. E ela não assistia. Aí no domingo de Páscoa, nós estivemos lá, pela força do Rodrigo. Rodrigo, eu preciso ver minha mãe, dar uma força para minha mãe. Vamos, Dani, vamos sim. E a sabedoria dele foi excepcional. Deus, ele é um ungido de Deus. E nós estivemos na casa da minha mãe, e no domingo de Páscoa nós estivemos na igreja em São Paulo. E a minha mãe tomou posse do Espírito. Era o segundo clamor dos sonhos. E a minha mãe se infestou do Espírito e pediu todas as bênçãos dela. Na terça-feira, ela precisava vender um imóvel. No domingo, ela saiu da igreja. Na terça-feira, ela vendeu esse imóvel. Terceiro clamor, ela conquistou um outro imóvel que também precisava vir para as mãos dela, e ela conquistou. E assim, não é o material.
é a forma que Deus agiu, porque quando eu falei, Deus, eu vou levar minha mãe para a igreja, eu vou apresentar o Deus que eu sirvo, Deus falou comigo, eu vou mostrar para você e mostrar para ela na vida dela, pode ficar tranquila. E eu entreguei. E Deus, sim. E o mais importante é que agora estarei vindo para São José. Sim, é isso. E era isso que eu ia contar no final, né, mãe? Aí exatamente isso, no terceiro clamor, ela conseguiu o outro imóvel, e com isso, Deus me trouxe. Ela tomou posse do Espírito, e Deus fez muito mais do que eu imaginava, porque Deus deu a ela a decisão e a força para vir morar comigo aqui em Rio Preto. Então foram 12 anos clamando sozinha, eu criei meu filho sozinha. Lógico que eu falo com ela o dia inteiro ao telefone, eu ligo 30 vezes por dia para ela, mas a presença da mãe é muito forte, e eu sou muito ligada, muito parecida com ela em tudo, e Deus me trouxe a minha mãe. Então por isso que eu pedi para que fosse hoje o testemunho, porque eu sabia que elas estariam aqui, elas ainda estão em São Paulo, e a fase de transição está começando a ocorrer agora. E hoje também é meu aniversário. Então é um presente enorme estar com a minha mãe, com a minha avó, com o Rodrigo. Meu filho está em casa, está dormindo. Mas é um presente enorme para nós, toda essa bênção que Deus tem feito na minha vida. Que bacana, né? Ela, um canal, a filha que estava, como ela disse, desestruturada, a vida desestruturada, voltou para Jesus, recebeu do Espírito, se fortaleceu, Deus preparou uma pessoa especial para estar ao lado, no momento que a mãe estava passando por um momento difícil, um instrumento para dar a direção naquele momento, o caminho, mostrar. A senhora foi à igreja, aquilo que parecia uma nuvem negra sobre a vida da senhora, passou, está aqui hoje feliz. O choro, eu tenho certeza que é de alegria, é de emoção, não é verdade? Realmente, com muita emoção, muita alegria de estar aqui junto com a minha filha, com meu neto, com meu genro, e minha mãe também, né, que ela estará sempre comigo, mesmo eu vindo para cá. Ela vai continuar em São Paulo, mas, claro que muito presente aqui também. Mas a senhora viu que está em boas mãos, né? Graças a Deus, está em boas mãos. Amém.